Agora somos dois padres, a gente faz escala. Só que a escala é segredo. É segredo. Para ninguém ficar assim, eu vou... Não, a gente gosta aqui de quem? De Jesus. Nós, os padres, somos somente instrumentos na mão de Deus. A palavra não é do padre, é de Jesus. A missa não é do padre, é Jesus. E todos nós viemos aqui por causa de quem? Ai, tá fraco. Se falasse por causa do Padre Márcio, vocês iam gritar, né? Por causa de quem? Jesus. Amém. E hoje, o Evangelho também mostra uma mulher que nem judia era, que foi atrás de Jesus. Tantas pessoas vêm aqui também na igreja, mesmo não sendo católicos, atrás de uma cura, de uma dor. E essa mulher cananeia, uma estrangeira que é fora do povo de Israel, vem até Jesus. Tem um simples detalhe ali que eu quero que vocês prestem bem atenção. Gritando. Ela não falou do jeito que o padre falou ali, Senhor, filho de Davi. Ela gritou, Senhor, filho de Davi. Ela gritava. Talvez por causa da multidão e para ser percebida. E ela gritava, Senhor, filho de Davi, tem piedade de mim. Minha filha está gravemente atormentada. O que Jesus fez? Alguém sabe o que Jesus fez quando ela começou a gritar? Eu vi alguém falando ali, gente. Eu gosto que... Silêncio. Jesus não falou nada. A mulher parou. Ela continuou gritando. Até que os discípulos falaram, Senhor, manda ela embora, porque está aqui gritando atrás de nós. Manda ela embora. Foi então que finalmente Jesus fala com ela. E Jesus diz algo que parece um pouquinho duro, né? Não fui eu enviado para as ovelhas perdidas da casa de Israel? Traduzindo, minha filha, você não é do nosso povo não, minha filha. Você é cananeia. Cananeia não faz parte do povo de Israel. E ele pergunta, eu não vim para as ovelhas perdidas de Israel? Praticamente, o que é que você está aí gritando? E ela mesmo assim insiste. Ela grita agora? O que ela faz? Ele sabe tudo, você leu o Evangelho? O que ela faz? Ela se ajoelha, se prostra. Ela não grita mais. Ela usa o corpo. Ela se ajoelha. Ela se prostra. E suplica, que é diferente de gritar. Ela mais uma vez pede, sem gritar, de joelho. E Jesus responde, agora com uma frase bonita, porque ela se ajoelhou? Não. Jesus fala, mais uma vez, minha filha, não é bom tomar o pão dos filhos e jogar para os cachorros. Hoje cachorro é tratado igual criança, né? Você sabe que eu tenho uma cachorra, né? A Mix. Mas naquela época, cachorro era algo que, se você chamasse alguém de cachorro, era quase um palavrão. Era uma humilhação muito grande. A mulher se ofende. Ela desiste. Ela vai embora? Não. Ela para de pedir? Não. Ela responde, é verdade, Senhor, mas os cachorrinhos também comem
as migalhas que caem da mesa de seus donos. E Jesus, diante dessa resposta, ele faz algo que é muito raro no Evangelho. E é engraçado que todas as, não posso dizer todas, mas nesses momentos raros que ele faz isso, é sempre com alguém que não é da comunidade judaica. Ele se admira e fala: mulher, grande é a tua fé, que se faça como tu desejas. Jesus, agora vamos entender, porque olhando assim a história, parece que Jesus foi grosso com ela, né? E ainda humilhou. Se fosse nos nossos tempos, já seria xenofobia. Mas na verdade, ao início Jesus não atendeu ao capricho dela. Jesus atendeu ao desejo purificado dela. Lembra que a mulher começou como? Gritando. Ela chegou gritando. E com esses gritos ela foi testada. Testada pelo silêncio. Oh, coisa dura é você ser ignorado. Eu lembro que aprendi aqui nos Estados Unidos que em uma briga as palavras são pratas e o silêncio é ouro. Quando alguém te ofende, quando alguém te critica, ignora, que a ignorância é a maior arma. Ela foi testada. E esse silêncio de Jesus, ela continuou no caminho, mas aí o seu orgulho caiu. A emoção passou. E o que sobrou? O desejo puro do coração dela. A oração verdadeira é o que resta quando a mundanidade do nosso coração vai embora. Quando não brota mais do centro da nossa barriga, do nosso umbigo, do nosso eu, mas brota do nosso coração. E aí entra uma pergunta que vale a pena fazer para cada um de nós. Como é a nossa oração quando Deus parece que não responde? Como é? Aliás, como é a nossa vida de fé quando parece que Deus não responde? Quantas pessoas que já ficaram com raiva de Deus, ou injustiçada por Deus, quando não tem uma resposta? Quando a gente pede e o silêncio é a única resposta, a tendência é parar, concluir que Deus não ouviu, é ir embora. Ultimamente nós estamos tão melindrosos que é difícil de receber um não. É difícil de receber um não da sua coordenadora de pastoral. É difícil receber um não do seu patrão. É difícil receber um não para aquele que está do seu lado. Parece que tudo que nós pedimos tem que ter um sim. E no primeiro não, a gente quer largar tudo. Eu quero largar a pastoral, quero largar a igreja, vou lá na outra paróquia, que lá eles me aceitam. A palavra não se tornou algo tão difícil para o ser humano. Parecendo crianças mimadas, que se não dá aquilo que ela faz, esperneia, chora, fazia igual o meu irmão quando era pequeno, fugiu de casa com 5 anos, se perdeu na esquina. A tendência nossa é parar, mas essa mulher aqui,
que não era do povo de Deus, nos ensina algo que nenhum discurso consegue ensinar. A fé de verdade não exige que Deus explique. A fé de verdade exige que Ele se achegue. Ela não acusa, ela não desiste, ela não reclama, ela não vai para outra comunidade, mas ela fica. E a sua permanência, nessa permanência, Jesus vê algo que comove. Quantos de vocês já quiseram desistir? Quantos de vocês estão aqui na Madonna porque receberam o não em outra comunidade brasileira? Reflita isso. Quantos de vocês já receberam um não e pensou em desistir? Quantos de vocês que tanto pediu a Deus por um milagre e não recebeu e ficou anos e anos e anos sem vir à igreja? Parecendo que a nossa oração é um negócio onde eu faço para receber. Isaías já anuncia que a casa de Deus será casa de oração para todos os povos, não só para quem nasceu no lugar certo, é para todos. E São Paulo completa dizendo que Deus não desiste de ninguém. Ele não desiste não. Não pode ser hoje, mas pode ser amanhã. E é tão bonito quando a gente vê testemunhos atuais de pessoas de fé, que mesmo vendo o impossível lá na frente, não desiste nunca. Eu não canso de falar da minha amiga que está lá no Brasil, depois, não sei se é de 27 ou 37 anos, aqui na América, com nenhuma possibilidade de ganhar um documento. E quando teve todo aquele problema da imigração, ela falava: padre, a minha vida é só trabalho e casa e na igreja. Porque a situação que eu estou, eu morro de medo de sair, mas eu não morro de medo de rezar, por dizer eu confio no Senhor. E hoje ela canta a vitória. Jesus não abandona ninguém. Deus não abandona ninguém. Jesus, que se admira poucas vezes no Evangelho, e quando acontece, é sempre diante de alguém que a sociedade colocou para fora. A mulher cananeia, o centurião, que até as palavras dele está na oração eucarística. E vocês sabem qual que é? Senhor, eu não sou digno. São palavras dos discípulos de Jesus? São palavras de um judeu da comunidade de Jesus? Era de um romano, considerado impuro, que ele nem quis levar Jesus na casa. Não, Jesus, eu não precisa ir na minha casa, porque eu sei que entrar dentro da casa de um romano é algo impuro. Diga só uma palavra e o meu servo será salvo. E as palavras deste homem rejeitado pela sociedade está eternizada na nossa oração eucarística. Como se Deus encontrasse nos lugares mais improváveis a fé que procurava. Então a pergunta que fica é simples: quando Deus parece silencioso, que esse silêncio às vezes parece um não, você fica ou vai embora?
Quando as coisas não acontecem do jeito que você... Porque quando a gente reza, a gente já tem tudo esquematizado. Senhor, eu quero isso, que aconteça isso. E quando não acontece, isso é um quê? Um não. Você fica ou vai embora? Mais uma vez. Quando Deus não te responde, você fica ou vai embora? Essa mulher ficou. E foi nesse ficar, nessa teimosia cheia de humildade, que a graça chegou. Ela começou gritando, toda emotiva, e aquele silêncio quebrou ela. Ela se prostrou e ajoelhou, recebeu um outro não, mas ela usou da palavra, e o Senhor deu aquilo que ela pediu. E se você quer aprender a ficar assim diante de Deus, nós temos algo muito importante aqui na igreja, além da missa. A missa é o máximo, mas nós temos algo importante aqui para você testar este silêncio de Deus. Todas as quintas-feiras, às 8 horas da noite, a gente tem adoração eucarística. Ou melhor ainda, de terça a domingo, ali na torre, sabe a torre ali? Você vai subindo a escadinha, tem Jesus Eucarístico lá, a exposição do Santíssimo. Uma capelinha de adoração permanente. Toda quinta-feira, aqui às 7h30, começa com o terço, e nós temos adoração. E é exatamente isso, ficar, só estar, em silêncio, sem pressa. Deixar que o desejo vá se purificando. Deixar que a oração saia daqui e comece a sair do coração. E Jesus fala: venha, a porta está aberta e Jesus está te esperando. E mais uma vez ele fala: não vá, fica, permaneça fiel até o fim da vida. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.